But I want all my Garmandosia. A TV americana não estava muito preparada quando recebeu, no início da década de 1990, a série Twin Peaks, que foi exibida pela CBS. Isso aconteceu porque nunca antes na história da TV americana o telespectador se deparou com um mistério dentro da estrutura proposta pelo David Lynch e o co-criador de Twin Peaks, que foi o Mark Frost. Assim, mesmo que o grande questionamento de Twin Peaks, que era quem matou Laura Palmer, fosse ecoado a cada episódio, o telespectador tinha ali muitas outras coisas para manter o foco, como por exemplo os personagens excêntricos ou mesmo algumas tramas paralelas que podem ter muito a ver com o assassinato de Laura Palmer. Tratou-se de uma estrutura que inspirou muito o que veio na sequência em relação a mistério na televisão, como por exemplo o Arquivo X ou até hoje com The Missing, por exemplo. A coisa é que, ao passo que a primeira temporada de Twin Peaks foi uma maravilha, com 8 episódios ali conduzidos com muito domínio, com a supervisão do David Lynch, houve muitos empecilhos na segunda. A principal barreira para o fracasso da segunda temporada de Twin Peaks foi imposta justamente pela CBS. Naquela ocasião, David Lynch ele teve que dar uma afastada do controle criativo de Twin Peaks porque ele tinha responsabilidades em relação à pós-produção e o lançamento de Coração Selvagem, que à época inclusive levou a Palma de Ouro em Cannes. Só que conforme ele se afastou, o canal exigiu que o mistério sobre quem matou Laura Palmer fosse elucidado. Então, bem antes da metade da segunda temporada, o público já tinha acesso ali a essa informação, né, de quem foi que cometeu o crime. Como consequência, a partir do 10º episódio, Twin Peaks se transformou em uma outra coisa que só traía a sua intenção original. Deu que o público não se sentia mais motivado a acompanhar a história, porque já haviam dado um nome para o assassino de Laura Palmer, e as pessoas que estavam ali concentradas na continuidade de Twin Peaks começaram a incluir coisas que levavam a série a lugar nenhum. Havia até mesmo sugestão de ameaça alienígena no meio da história. As coisas só voltaram aos trilhos justamente no 22º episódio, que é o último da segunda temporada de Twin Peaks, o qual inclusive o David Lynch volta a assumir a direção, mas já era tarde demais, a audiência tinha caído, as críticas foram devastadoras e o canal não se sentiu mais interessado em dar uma terceira temporada para Twin Peaks. Existe até mesmo um projeto paralelo com intenções cômicas que o David Lynch e Mark Frost haviam proposto para a CBS, que foi cancelado depois de 6 episódios produzidos. Todo esse retrospecto vem para reforçar a importância do filme Twin Peaks, Os Últimos Dias de Laura Palmer. De certo modo, Os Últimos Dias de Laura Palmer acabou sendo contaminado pela má impressão deixada pela segunda temporada de Twin Peaks, pois a recepção da crítica foi morna e o público não correspondeu ao projeto, que custou 10 milhões de dólares e faturou nem a metade disso em bilheteria. De qualquer modo, Os Últimos Dias de Laura Palmer acaba ganhando importância não somente com o passar do tempo, mas também pela importância essencial que ele vai prestar o retorno de Twin Peaks a partir da terceira temporada do Showtime. Isso acontece porque a intenção do David Lynch não era somente de fazer um prequel revelando tudo o que aconteceu no cotidiano da Laura Palmer antes dela ser assassinada, mas também de dar mais camadas ao mistério que realmente estava incluído, né, em um ato tão brutal. Tal força oculta que pareceu ditar o assassinato de Laura Palmer ganha formas a partir dos 30 minutos iniciais. Chet, your surprise. Her name is Lil. She's my mother's sister's girl.
A princípio, eles parecem bem desconexos, deslocados de todo o filme, uma vez que ele é ambientado em uma outra cidade, traz outros personagens que não conhecemos ao longo do seriado, mas que fazem sentido tanto se você revisitar o filme depois de algum tempo, quanto também se você tiver acesso ao The Missing Pieces, que acredito estar como material extra na edição recentemente lançada no Brasil de Twin Peaks em Blu-ray, e que está contida no material extra, que seriam cenas que o David Lynch removeu da ilha de edição e que recentemente ele reconstruiu como uma espécie de um novo longa-metragem. No entanto, o que há de maior interesse, sem dúvida, será essa encenação que há dos últimos passos de Laura Palmer. De certa forma, a imagem que temos no filme sobre a Laura Palmer nada corresponde àquela que idealizamos durante Twin Peaks, no qual ela é apresentada já morta e como um símbolo ali de uma inocência que foi corrompida. Já no filme temos uma Laura um tanto promíscua, envolvidas com drogas e sexo, mas que também é uma vítima de um ambiente que parece controlado por uma força que não tem um significado lógico. Ao longo de sua carreira, David Lynch sempre foi associado como um cineasta que não está preocupado exatamente com as estruturas convencionais da feitura de um filme. Essa característica, de certa maneira, foi utilizada contra ele durante o lançamento de Os Últimos Dias de Laura Palmer. Assim, o filme foi massacrado à época não somente por essa constatação de que ele nada acrescenta a essa mitologia de Twin Peaks, como também é um mero capricho para que ele amplie um mistério com poucas soluções racionais. No entanto, são comentários que eu discordo, porque Os Últimos Dias de Laura Palmer me parece mais fruto do fascínio do David Lynch em criar esses reflexos um tanto distorcidos dessa contemporaneidade que vivemos, em que todas as suas ameaças são caracterizadas por elementos que nem sempre parecem ligados à nossa natureza humana.